Muito bem, vamos então para a primeira questão da prova da SPSEC de 2022. Acompanha comigo, é uma questão de MHS. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo X, em torno da origem dos espaços, segundo a equação horária da posição, x em função de t igual 5 cosseno de 2t mais 10. Sabendo que x é dado em metros e t é dado em segundos, olha a pergunta. No instante em que a velocidade do corpo é nula, qual o módulo da aceleração escalar desse corpo em metros por segundo ao quadrado? Questão clássica, acompanha comigo então. Primeiro detalhe importante, você tem que lembrar da função horária do espaço, tá legal? Vamos lá então, olha só a função horária do espaço aqui, olha. X, que é a mesma coisa que x em função de t, vamos colocar aqui então, olha. Ó, ele falou x em função de t, mas é a mesma coisa que x, tá? Ó, beleza? Tanto faz escrever só o x, beleza. Lembra que a forma geral dela é a, que é a amplitude, vezes o cosseno de ômega t, lembra que ômega é a velocidade angular ou a pulsação, mais o φ0, que é a fase inicial. Nesse exercício em específico, você não precisa se preocupar com a fase inicial, tá bom? Agora, o que você faz? Pega lá a função horária do espaço que ele deu no problema e faz uma comparação. Ó, vou escrever aqui embaixo, olha. Ó, primeiro eu escrevi a função geral, agora eu vou pegar a do exercício. Então, primeira coisa, esse 5 só pode ser a amplitude, vezes o cosseno, olha lá, aquele 2t, ele casa aqui com esse ômega t, tá vendo? Olha, mais, e o 10 é o φ0. Então, por comparação, você já pode tirar o seguinte, veja, por comparação, você tira então que a amplitude é 5 metros, porque ele falou que a posição é dada em metros, e o que mais, gente? Ó, t igual a t, e isso, ó, ômega, que é a velocidade angular ou pulsação, é 2 radiano por segundo. Agora, se você não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo da teoria, onde eu explico para você o passo a passo dessa função horária, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui, olha. Jóia, então o professor serviu então para tirar aqui o A é 5 e o ômega é 2 radiano por segundo. Beleza. Qual foi a pergunta dele? Veja lá comigo, ó. Ele quer saber o módulo da aceleração. Vamos lembrar também da função horária da aceleração? Vem comigo então, olha, vamos lembrar aqui, ó. Então, a aceleração em função do tempo no MHS é dada por menos ômega quadrado vezes a amplitude cosseno de ômega t mais φ0. Essa é a função horária da aceleração. Beleza. Agora, o que eu posso fazer aqui? Olha que interessante, gente. Veja que essa parcela aqui toda, olha, A que multiplica cosseno de φ0 mais ômega t, é quem? Esse carinha aqui que eu estou destacando em azul para você. Opa, professor, eu já vi esse filme antes, ó. A cosseno de ômega t mais φ0, exatamente, ó. É, professor, o x, pois é. Então a gente pode escrever assim, olha, na verdade, no MHS, a aceleração é menos ômega quadrado, e tudo isso aqui, ó, vai virar o quê? Vai virar x. Tá? É legal você saber isso, é uma coisa muito importante no MHS, independente do nível de exercício, é uma coisa importante você saber. O MHS, ele tem como característica a aceleração ser uma função de primeiro grau com a posição x, tá bom? Isso é legal você saber. Joia até aí? Maravilha? Então tá. Mas professor, como é que eu vou encontrar o valor dessa aceleração no instante em que a velocidade é nula? Então, vamos fazer o seguinte, olha, por exemplo, olha só esse desenho que eu coloco para você agora. O que você tem aqui? Isso aqui, olha, é um oscilador massa-mola. Então, se você pega ali a mola, nessa posição x igual a zero, é porque a mola não está nem esticada nem comprimida. Ela está com seu tamanho natural. Agora, pega ali com a sua mão e puxa aquele bloco até essa posição aqui, x igual a A. Puxou até aí? Solta agora. O que vai acontecer? Ele começa a oscilar. E ele oscila entre quais posições?
x igual a A, e essa aqui embaixo, ó, x igual a menos A, ela fica assim, ó, oscilando de menos A até A. Beleza até aí? Agora, olha só que interessante. Eu pergunto para você assim, olha, o que acontece quando esse bloquinho de massa M atinge a posição x igual a A e a posição x igual a menos A? O que acontece? Lembra lá? O bloquinho, ele para momentaneamente nessas duas posições x igual a A e x igual a menos A. Olha que interessante. Ele para, então vou fazer uma coisa, se ele para ali momentaneamente, então nesse ponto aqui, olha, a velocidade dele é zero. E aqui também, olha, nesse ponto aqui, x igual a menos A, como ele para momentaneamente, a velocidade é zero. Mas olha só, volta na pergunta para você ver uma coisa. Olha que ele pergunta. Olha, no instante em que a velocidade do corpo é nula, ou seja, no instante em que a velocidade é zero, qual é o módulo da aceleração? Espera aí, professor, o instante em que a velocidade é zero é esse aqui ou esse. Você pode escolher um dos dois para analisar. Agora eu pergunto uma coisa para você. No instante em que a velocidade é nula, qual é o valor do x? É igual à amplitude, ou seja, é máximo, né? Porque a gente sabe que ele não passa da amplitude. Então, peraí, professor, no instante em que a velocidade é zero, o x é igual a A? É. E olha só, ele não está querendo a aceleração? Aí você volta comigo aqui, olha. Quem é a aceleração mesmo? Então escreve para mim assim, olha. Ó, a aceleração é menos ômega quadrado vezes x, né? Mas você concorda comigo que o módulo dela vai ser ômega quadrado x, porque ele está pedindo o módulo, né, professor? Então, eu não preciso do sinal. Exatamente. Então, o módulo da aceleração é ômega quadrado vezes x. Mas olha que legal. No instante, olha que eu vou escrever para você aqui, ó. Quando, o que você anotou ali? Quando a velocidade é zero, eu pergunto para você, qual é o valor do x? É só olhar o desenho. Qual é o valor do x? X é igual a A ou menos A, tanto faz, tá? A. Olha que interessante, então. Então, quando a velocidade é zero, x igual a A, quanto que vale a aceleração, então? Veja, o módulo da aceleração é ômega quadrado vezes x. Só que nesse momento em que a velocidade é zero, o x é quanto? Ah, o x é A, professor. Então, o A é ômega quadrado vezes A nesse momento, que é a aceleração máxima, porque o x é máximo. Você percebe aqui, olha como essa equação ela é importante, olha. A aceleração ela depende do x. Quando o x é zero, por exemplo, a aceleração é zero. Quando o x é metade da amplitude, então vai ficar a sobre 2 e assim por diante. Vamos resolver então isso aqui? Quanto vai ser o valor então, pessoal? Vai lá, a aceleração é igual. Quem que é o ômega? Lembra que você tirou aqui que o ômega é 2 e a amplitude é 5? É só substituir. Então, o ômega é 2, 2 ao quadrado 4, vezes 5. Você vai encontrar quanto? 4 vezes 5 vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o exercício, olha aí. Então, no momento em que a velocidade é nula, a aceleração é máxima e, no caso, 20 metros por segundo ao quadrado, a alternativa correta, a letra B para você aí. Belezinha? Tranquilo? Agora, aproveita e dá uma lembrada comigo na teoria aqui para você não esquecer. Olha só, eu separei para você aqui os 3 pontos notáveis do MHS. Vamos lá? Olha só, eu fiz uma tabelinha aqui, organizei assim, olha, posição, velocidade e aceleração. Então, por exemplo, ó, posição x igual a menos A, x igual a zero e x igual a mais A quando ele está aqui. Então, olha que interessante. Quando ele está na posição x igual a mais A, veja, a velocidade é zero, que eu falei para você aqui que é mínima, tá vendo? E aqui, quando ele está na posição x igual a menos A velocidade também é mínima, porque ele para momentaneamente. E quando a bolinha passa aqui no meio? Quando ela passa ali no meio, ó, ela passa com tudo, né? Ela desenvolve velocidade máxima. E lembra que essa velocidade máxima é igual a amplitude vezes o ômega, o módulo dela, tá legal? E a aceleração, olha lá, no ponto em que x igual a aceleração é máxima. Foi o caso que essa prova de 2022 explorou, olha aí. No ponto em que x igual a velocidade é mínima, a aceleração é máxima igual a ômega quadrado, tá bom? Isso também vai acontecer em x igual a menos A, tá legal? Agora, quando A igual a zero, o que vai acontecer? Quer dizer, quando x igual a zero,
a aceleração também é zero, né? X igual a zero, lembra que é a deformação mínima, né? X igual a zero, então a aceleração também é zero, beleza? É legal você ter esse quadro em mente. Olha só, se você já tivesse esse quadro em mente, você já poderia resolver a questão direto aqui, ó. Lembrando que A é igual a A ômega quadrado quando ela é máxima, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. Maravilha, te espero lá.